custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos conversar agora com o supervisor do escritório do DIEESE em São Paulo, Vitor Pagani. Bom dia, Vitor. Bom dia, Glauco. Bom dia, ouvintes. Vitor, foram divulgados ontem os dados oficiais sobre os empregos formais ativos no país pelo Ministério do Trabalho e da Previdência. E, segundo esses dados, aqui ao todo foram 8.472.949 estabelecimentos que declararam a chamada RAIS, né, a Relação Anual de Informações Sociais, no ano de 2021. E segundo esses dados, o estoque de emprego formal identificado no país foi de 48.728.871 vínculos, um aumento de 3,37% em relação a 2020. Como que você viu esses dados, Vitor? Como é que a gente pode analisar a situação do emprego formal a partir deles no Brasil? Bem, esses são os dados da RAIS, né, que é a Relação Anual de Informações Sociais, que é um cadastro administrativo do Ministério do Trabalho e Previdência, que as empresas, né, todos os estabelecimentos empresariais são obrigados a declarar as informações, né, referentes aos seus empregados para o governo, né? Então, esses dados eles são de 31 de dezembro de 2021 e foram divulgados ontem, né? Bom, nós temos uma série de informações, né, que precisarão ser analisadas com mais tempo, mas eu acho que vale a pena destacar algumas questões, né, alguns números. Primeiro, que houve, né, um aumento do número de empregos formais, né? Então, a RAIS ela inclui os empregos com vínculos seletistas, né? E também os empregos com vínculos estatutários, né? Do total de empregos verificado, 82,6% são seletistas e 17,4% são estatutários, né? E a gente observa que houve um crescimento do emprego ao longo do ano de 2021, né? Então, houve a recuperação dos empregos perdidos em 2020, né? O ano mais crítico, né, da pandemia, ou com os impactos mais agudos da pandemia no mercado de trabalho. E esse crescimento se deu em todas as regiões, com destaque para a região Nordeste e também em praticamente todos os setores, né, com destaque para o setor da construção civil, né? Mas cresceu também a indústria e os serviços, né, que é o setor com maior número de empregos, né? Então, desse total que a gente mencionou, mais de 27,4 milhões dos empregos estão nos setores de serviços, né? A gente observa também que o trabalhador empregado ele está mais escolarizado, né? Então, a gente tem mais da metade, 51,5% dos trabalhadores com ensino médio completo. Temos outros 23,2% com ensino superior completo. No entanto, Glauco, quando a gente olha para o dado de remuneração, a gente observa que há uma queda da remuneração média, né? Então, a remuneração média em 2021 ela ficou em R$ 3.488. Um valor que é 3,8% menor do que o verificado em 2020, quando a gente considera o valor real, né, que faz considera também a inflação, né? Isso dá, em média, menos R$ 137,85
de remuneração para os trabalhadores, né? Então, a gente observa que, em que pese o crescimento do emprego, em que pese o trabalhador estar mais escolarizado, a gente tem uma queda do rendimento médio, né? E essa queda, Glauco, ela ocorre desde 2017, né? Então, em 2000, se a gente pegar desde 2017, essa queda já acumula aí uma perda, né, de uma diminuição do rendimento médio de mais de 6,5%. E aí, não à toa, é desde 2017, né? 2017 foi o ano que houve a aprovação da chamada reforma trabalhista, e desde então, né, com o enfraquecimento dos sindicatos, né, a ampliação das formas de contratação precárias, né, e a desvalorização das negociações coletivas, a gente observa que o rendimento médio dos trabalhadores vem diminuindo, né? E quando a gente olha o rendimento mediano, né, o mediano é aquele que o valor mediano divide os 50% que ganham menos dos 50% que ganham mais. A gente também verifica uma queda no rendimento mediano, mas chama atenção como o valor é bastante baixo, né? Assim, o rendimento mediano em 2021 ficou em R$ 1.995, né? Então, menos de 2 salários mínimos, né? Então, mais da metade dos trabalhadores empregados com emprego formal, seja estatutário ou seletista, recebiam menos, né? A metade recebia menos de R$ 1.995 em 2021. E nesse aspecto, Vitor, isso é o emprego formal, né? Porque quando a gente pega, na verdade, os dois, tanto o mercado formal quanto o informal, os dados do IBGE de 2019 da PNAD contínua mostravam que 70% ganhavam justamente isso, até 2 salários mínimos. Ou seja, se a gente for incluir nessa conta as pessoas que já estão desprovidas de direitos, como 13º, férias, a cobertura previdenciária e trouxer para esse universo esses trabalhadores, a gente vai ver que a situação é ainda pior do que essa retratada pelo Reis. Exatamente, né? Na Reis a Reis ela registra, né, o emprego formal, tanto estatutário quanto seletista, né? Quando a gente olha para os dados da PNAD, que é uma pesquisa amostral, mas capta, né, as informações dos trabalhadores ocupados na informalidade, a gente verifica que o quadro é ainda pior, né? Isso, Glauco, coloca um desafio para o futuro governo, né, que acho que, primeiro, é retomar a política de valorização do salário mínimo, né, porque a valorização do salário mínimo ela tem como consequência a elevação do rendimento médio, né? Então, ela eleva todos os pisos salariais, inclusive salários acima do piso são impactados pelo um aumento real do salário mínimo, né? O segundo ponto é rever aspectos da chamada reforma trabalhista, no sentido de fortalecer as entidades sindicais e valorizar as negociações coletivas, né? Porque isso também tem como resultado uma melhora da remuneração dos trabalhadores, né? Então, são 2 pontos que precisam ser tratados logo nos primeiros meses de governo, né? Tanto a retomada da política de valorização do salário mínimo, quanto o fortalecimento das entidades sindicais e a valorização das negociações coletivas. Junto a isso, eu acrescentaria um terceiro ponto,
que você mencionou ao falar da informalidade, né, que é uma revisão que permita a ampliação da proteção social, né, proteção previdenciária, trabalhista, para os trabalhadores que se encontram na informalidade, né? Então, é preciso que a reforma seja revista para que a gente caminhe no sentido da universalização dos direitos, né, do acesso à seguridade e à previdência social. Então nós temos vários desafios, né, Vitor? Realmente não vai ser muito fácil a vida do novo governo, mas é necessário aumentar essas possibilidades mesmo de formalização, ainda buscar a elevação da renda mínima, do rendimento médio do trabalhador e, junto com isso, na verdade, a política de valorização do salário mínimo, né, que, como você mencionou, inclusive, ela acaba tendo esse efeito rebote, ela traz os outros rendimentos que estão acima do salário mínimo também tem esse efeito de acabar sendo valorizados. Agora, também existem segmentos específicos que foram mais castigados pela questão do emprego e da renda, Vitor, em especial nesse período da pandemia, né, que são as mulheres e também os jovens, né? Alguns segmentos vão ter que ter uma atenção maior na hora de se elaborar políticas públicas de geração de emprego e renda, Vitor? É necessário, né? Tanto políticas específicas para a inclusão das mulheres no mercado de trabalho e também a redução das desigualdades salariais que ainda existem, né? A gente observa que houve uma redução na desigualdade, mas ela ainda é bastante expressiva, né? E também a inclusão dos jovens, né? Principalmente para fazer a transição, né, entre a escola, né, o ensino médio, o ensino profissionalizante, tecnológico, as faculdades, universidades e o mercado de trabalho, né? A gente verifica que há um aumento da escolaridade, né, do trabalhador, porém isso não se reflete, né, em melhoria da remuneração e também das oportunidades de emprego, né? Então, é preciso um olhar específico para esses dois segmentos. Eu acrescentaria também para a população negra, né, políticas de combate ao racismo no mercado de trabalho também são fundamentais, né? Vitor, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual de hoje. Até a próxima. Até a próxima, Glauco. Bom dia. Bom dia. Conversamos aqui com o supervisor do escritório do Diese em São Paulo, Vitor Pagani. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.